Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre níveis de linguagem de programação, ok? Então nós vamos aprender um pouquinho aqui o que é isso, níveis de linguagem de programação, ok? Sabemos que existem aí diversos tipos de linguagem de programação ao redor do mundo, ok? E então, só que essas linguagens de programação, ok, são classificadas em diversos tipos de níveis, ok? Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse tópico, ok, vamos tentar saber de novo o que é isso programação, ok? Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer, se tu não és inscrito nesse canal, por favor se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo. E também, se caso tiveres algum tempo, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ok? Afinal de contas, também não custa nada. E assim estarias a me motivar a criar mais conteúdos gratuitos para vocês, para que possam aprender programação de um jeito mais fácil e simplificado, ok? Muito bem, então. Voltando no assunto, ok? Antes de entrarmos para níveis de linguagem de programação, vamos tentar primeiramente saber o que é isso, programação, ok? Então, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, ok? Então, a programação é a arte e a ciência de traduzir um conjunto de ideias em um programa, ok? E isto será uma lista de instruções que um computador pode seguir, ok? E também a pessoa que está escrevendo um programa, ok? É conhecida como programador, ok? E também como codificador, que tanto faz, pode ser programador ou codificador, ok? Mas essa palavra aqui, codificador, dificilmente as pessoas usam, ok? Normalmente chamamos mais de programador, ok? A pessoa que escreve programa, ok? E também a forma exata das instruções depende da linguagem de programação usada, ok? Como eu disse, ok? Existem diversos tipos de linguagem de programação, ok? Cada linguagem tem o seu propósito, ok? E, ou melhor, tem uma específica área que essa linguagem se destaca melhor, ok? Razão pela qual que tem aí linguagens como Java, Python, JavaScript. Então, essas linguagens aqui, eles se destacam melhor num determinado campo, ok? Por exemplo, se você gostaria de criar um website, ok? Querendo ou não, você deve aprender JavaScript, ok? Não tem como esquivar, porque JavaScript, ele normalmente é que domina o desenvolvimento web. Agora, se você gostaria de criar programas que possam ser, ok? Programas que possam trabalhar em desktop, ok? Em computadores, e também criar servidores de web, ok? Java também seria uma boa opção, ou mesmo o Python, ok? Mas normalmente as pessoas vão pelo Java porque Java é muito mais maduro nessa área, e principalmente em programas de computador, ok? Java é muito mais maduro. E agora, se você gostaria de trabalhar tipo com computer science, não é computer science, desculpa, mas se você gostaria de trabalhar com ciência de dados, análise de dados, machine learning, inteligência artificial, então neste caso o Python iria se destacar melhor em relação ao JavaScript, ok? Então é nisso que eu quero chegar, ok? Existem diversos tipos de linguagem e essas linguagens também podem fazer o que outra linguagem faz, ok? Mas normalmente essas linguagens se destacam melhor, ok? Num certo campo, ok? Então, agora, o que nós vamos tentar saber, ok? O que são isso, níveis de linguagem de programação, ok? Então vamos lá. Ok, níveis de linguagem de programação, ok? Podemos dizer o seguinte, ok? A forma exata das instruções depende da linguagem de programação usada, ok? Como eu já disse há pouquinho. E os idiomas variam de níveis muito baixos, como machine language, que é machine language, ok? Que significa linguagem de máquina, ou assembly, ok? Que significa montagem, ok? E até um nível muito alto, como Java, Python e etc. por aí, ok? Então ela aqui está nos dizer que as instruções que são escritas, ok, pelo programador vai depender do tipo de linguagem de programação, ok? Pois muito bem, sabemos que Java e Python têm uma sintaxe diferente, ok? Tem uma forma de escrever esses programas de uma forma diferente, ok? Mas só que aqui não está se falando disso, aqui está se falando de uma outra coisa, ok? Então, ela aqui está se referindo a níveis, ok? De níveis de programação, então. Quando nós falamos de níveis de programação, praticamente podemos dizer que são dois níveis, ok? Pode haver mais um outro nível que é intermediário, mas normalmente nós consideramos no geral que são dois níveis, ok? Então, ela aqui diz, ok? Os idiomas variam de níveis muito baixos, ok? Vou saltar isso aqui, e até um nível muito alto, ok? Então, quando nós falamos de níveis, ok? Níveis, por exemplo, ok? Os níveis baixos são essas linguagens que a sua instruções, ok? Está muito próxima, são mais parecidos com linguagens de computador, ok? Ok, sabemos que o computador opera apenas em 0, 1, ok? Então, quando nós falamos de linguagens baixas, ok? De níveis baixos, ok? Por exemplo, machine language, ok? Que é linguagem de máquina, ok? Então, essa linguagem aqui, ok? As suas instruções são mais parecidas como máquinas, ok? São mais parecidas como 0 e 1, ok? E esse tipo de linguagem aqui, ok? Normalmente é muito difícil para nós humanos entendermos, ok? E depois também temos o assembly, ok? O assembly é como se fossem instruções, ok? Por exemplo, move,
up, down, left, right. Então, o assembly é como se fosse mais um pouquinho, como posso dizer? É como se fosse umas instruções, ok? Então, o assembly, ele normalmente está entre essa... está no meio, ok? Entre a linguagem de máquina e também essa linguagem aqui, ok? Linguagem que os humanos possam entender, ok? O assembly está mais nessa categoria aqui. E agora, quando nós falamos de níveis altos, ok? São linguagens que nós humanos conseguimos entender, ok? Por exemplo, aqui o Java, o Python, o JavaScript, ok? Então, as instruções dessas linguagens, ok? São instruções que nós conseguimos entender normalmente. E a maioria das linguagens também são mais escritas, usa-se mais o inglês, ok? São expressões que nós podemos, por exemplo, no Python, okay? Se nós gostaríamos de imprimir algo na tela, apenas vamos dizer que print, ok? Print, nós sabemos que essa instrução é uma instrução que serve para mostrar algo, ok? Para tirar algo para fora, ok? Então, é isso que eu quero dizer, ok? Então, as linguagens de nível alto são linguagens que nós humanos, ok? Conseguimos ver e entender o que isso quer dizer. Mas aqui as linguagens de nível baixo são linguagens que estão mais próximas para o hardware do computador, ok? E também normalmente são mais usadas para fabricação de hardware, ok? Para a programação de hardware do computador, pois isso aqui são mais instruções, ok? E também é algo que acontece. Tem algo que acontece, ok? Por exemplo, quando nós escrevemos uma linguagem, quando nós escrevemos um código em linguagem de nível alto, esse código normalmente é convertido em linguagem de nível baixo, ok? Então vai ter um compilador no meio, ok? Que vai compilar esse código de nível alto, ok? Porque são códigos que nós humanos conseguimos entender, mas a máquina não consegue entender, ok? Então, razão pela qual o compilador ele irá converter essa instrução de nível alto em uma instrução de nível baixo. Então, para entendermos melhor sobre nível de programação, vamos lá ver o gráfico, ok? Então, aqui temos esse gráfico, ok? Onde temos níveis de linguagem de programação, ok? Aqui temos nível baixo e nível alto, ok? Como eu disse anteriormente, pode existir um nível intermediário, ok? Nível intermediário normalmente são para aquelas linguagens que podem tanto ser baixa e alto, ok? Mas normalmente consideramos apenas nível baixo e nível alto, ok? Então, nível baixo temos aqui o Machine Language e o Assembly, ok? E o nível alto temos o C, C++, C Sharp, Java, Python. Então, normalmente essas linguagens aqui, elas são convertidas, ok? Essas linguagens aqui são convertidas em níveis baixos, ok? Pelo compilador. O compilador é que faz a conversão de nível alto para nível baixo. Então, vamos tentar comparar um pouquinho, ok? Nível baixo e o nível alto de linguagem de programação, ok? Mas antes de tudo, temos aqui um exemplo, ok? Como podemos dizer, baseando-se a partir desse gráfico aqui, ok? De nível alto e nível baixo, ok? Então, a high level que significa nível alto, ok? Que são as linguagens, por exemplo, aqui temos aqui o C, o Java, ok? E também temos aqui o Fortran, ok? Então, por exemplo, nós os programadores escrevemos o código em nível alto, ok? Porque essa parte aqui nós humanos conseguimos entender, ok? Por exemplo, temos aqui o tempo, que significa tempo. Aqui criou-se uma variável, atribuiu-se alguns valores, ok? Então, aqui está no nível alto, ok? E depois disso, o compilador que temos aqui, ok? Ele vai converter essa linguagem que nós escrevemos em nível alto em uma linguagem de assembly, ok? Porque uma assembly é muito mais próximo à linguagem da máquina, ok? Porque há comunicação entre assembly e a linguagem de máquina, ok? Mas não há comunicação entre a linguagem de máquina com a linguagem de nível alto, ok? Pois eles não conseguem se entender. Essa aqui nós humanos conseguimos entender e aqui os computadores conseguem entender, ok? Então, aqui o assembly ele faz a conexão okay, entre nível alto e o nível baixo, ok? Então, aqui o assembly, o compilador vai converter essa instrução que nós escrevemos em nível alto em forma de assembly, ok? Como temos aqui, vai ser convertida. Então, depois de ser convertida em assembly, ele será convertida também pelo compilador do assembly, ok? Que chamamos de MIPS, ok? Assembler. Esse compilador ele vai converter esse código aqui em assembly em linguagem de máquina, ok? Que é de 000111, como temos aqui, ok? Então, essa aqui é uma ilustração, ok? De uma instrução que foi escrita em linguagem de alto nível para a linguagem de nível baixo, melhor dizer assim, ok? Então, o assembly é que faz normalmente a conversão, ok? A comunicação entre assembly com linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível, ok? Então, vamos tentar saber um pouquinho algumas diferenças entre nível inferior e o nível superior, ok? Que é a mesma coisa, ok? Linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Então, na linguagem de baixo nível, ele está longe de ser
de ser humano, ok? Então, as instruções escritas em linguagem de baixo nível, nós humanos não conseguimos entender, como eu disse há pouquinho, ok? São instruções normalmente que somente as máquinas normalmente conseguem entender, ok? E já a linguagem de alto nível, eles são mais próximos da linguagem das linguagens que nós humanos usamos, ok? Por exemplo, normalmente são mais escritas em inglês, ok? E também, aqui na linguagem de baixo nível, fornece facilidade para escrever programas no nível do hardware, ok? Então, normalmente essas linguagens de baixo nível são usadas mais para criar programas que vão ser usadas para programar o hardware, ok? E já a linguagem do alto nível não oferece muita facilidade no nível de hardware, ok? Então, normalmente as linguagens de alto nível não são muito usadas para programação de hardware, ok? Então, é necessário um profundo conhecimento de hardware para escrever programas, ok? Então, se você gostaria de usar a linguagem de baixo nível, você deve ter um conhecimento básico de o que é isso hardware, ok? E como programar em hardware. E agora, aqui na linguagem de alto nível, não é necessário você conhecer profundamente profundo, ok? O hardware para escrever programa, ok? Você pode simplesmente começar escrevendo, ok? Basta saber a linguagem e começa a escrever os códigos usando essa linguagem de alto nível, ok? E essas linguagens são normalmente usadas para escrever programas de hardware, ok? Como eu disse anteriormente, as linguagens de baixo nível são normalmente usadas para escrever programas que são usadas para programar o hardware, ok? E aqui, essas linguagens são normalmente usadas para escrever programas e aplicativos, ok? Então, aqui, essas linguagens de alto nível, que normalmente nós usamos mais para criarmos aplicativos, ok? Por exemplo, aplicativos móveis, websites, aplicativos de desktop, ok? Então, as linguagens de alto nível normalmente são mais usadas para criar esse tipo de aplicativos, ok? Aplicativos que você tem no seu celular, ok? Mas já que as linguagens de baixo nível são mais usadas para criar programas que trabalham diretamente com o hardware, ok? Do seu aplicativo, ou desculpa, pode ser do seu smartphone, ou do seu laptop, do seu computador, ok? Então, as linguagens de baixo nível normalmente são mais usadas para esse propósito. Já as dos alto nível são mais usadas para aplicativos, ok? Que nós usamos assim no nosso dia a dia, posso assim dizer, ok? Então, pessoal, essa aqui é uma diferença básica entre a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível, ok? E então, espero que você possa entender, ok? A diferença entre a linguagem de baixo nível e a linguagem de alto nível, ok? Então, eu sou o João e muito obrigado por estar aqui. Caso você gostou do vídeo, dê um like nesse vídeo e compartilhe, ok? Então, muito obrigado e vejo-vos na próxima aula. Fui!